Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, hoje para falarmos, sobre inteligência artificial. E aí hoje nós vamos falar o seguinte: a inteligência artificial, ela realmente ajuda o jurista na sua atuação, né? O advogado, o promotor, o juiz, o advogado público, né? Procurador, os assessores, os servidores públicos também, né? Então a inteligência artificial tem a possibilidade de ajudar realmente ou não? Né? Vamos falar um pouco sobre isso, vamos responder a essa pergunta. E por que que a gente escolheu hoje esse tema para falar? Eu escolhi porque eu tenho um grupo de advogados aqui que eu participo, que um advogado, certa feita, ele fez uma postagem reclamando da inteligência artificial. Ele falou assim, olha, essa inteligência artificial não serve para nada, não me ajuda, eu penso as coisas e ela não me dá o resultado que eu quero. Então ela não é boa, eu não gosto, não, não ajuda em nada. E aí, com base nessa mensagem, né, resolvemos aí falar um pouco sobre a utilidade, se ela realmente ajuda no meio jurídico ou não, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Sobre a inteligência artificial, primeiramente, né, eu gostaria de falar o seguinte: é muito importante, pessoal, quando for utilizar qualquer inteligência artificial, saber fazer, elaborar os prompts, se posicionar, né, perante a inteligência artificial para poder fazer aí os prompts da melhor maneira possível. Né? Esses dias eu estava vendo um podcast de um amigo que achei muito interessante, ele é especialista na área, né, o meu amigo Fábio, ele é do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive desenvolveu uma IA lá para o tribunal, que é a Ania, muito boa. Então, assim, ele fala dos três P's, né? Eu não vou falar dos três P's, que ele já fala, mas é mais ou menos o mesmo sentido, né? É a mesma linha do que ele fala, que a gente tem que se organizar para poder fazer o prompt. E esses três P's que ele fala é justamente na elaboração do prompt. A gente tem que, né, ter a pessoalidade, tem que ter uma posição que a IA, qual a posição que você vai pedir para a IA assumir naquele momento que você está criando o prompt, de um advogado civilista, criminalista, um advogado especialista em direito público, direito administrativo, direito urbanístico, enfim, você tem que identificar um juiz especialista em tribunal do júri, um promotor especialista em crime ambiental, enfim, você tem que identificar ali qual a posição que você quer que a IA assuma. Então, isso é muito importante. Depois de você identificar a posição, você tem que também apresentar o propósito, né? O que você quer da IA? O que você quer que ela faça, né? Então, você tem que, é, nesse momento, você tem que demonstrar para ela qual o objetivo, né, que você quer dela. E, por fim, você tem que estabelecer o parâmetro, né? O contexto. Qual é o contexto que você está querendo aquilo ali? É para um processo? É um caso hipotético? É um recurso? O que é que você está? Tem que contextualizar a IA para ela conseguir fazer o trabalho dela da melhor maneira possível, né? Então, a gente fala, né? Olha, você tem que identificar o papel que você quer que ela assuma, você tem que identificar o objetivo e esse objetivo tem que ser claro, né? Você quer fazer um recurso, você quer fazer uma contestação, uma inicial, né? Então, assim, identifica ali o objetivo e também o contexto relevante. Então, apresente ali para ela qual é o contexto que você está inserindo nela para poder produzir o conteúdo que você pede, né? Outra coisa que é muito importante na inteligência artificial é que não é nem na inteligência artificial, é no nosso trabalho. Nós, como juristas, nós temos que ter o conhecimento do que a gente está fazendo, conhecimento prévio do conteúdo. Né? Por que a gente tem que ter esse conhecimento? Porque nós que vamos validar o trabalho da inteligência artificial. Então, para a gente validar esse trabalho, a gente tem que ter esse conhecimento. Se a gente não tiver o conhecimento, a gente não vai ter a possibilidade de validação. E aí, a inteligência artificial pode estar aí alucinando, né?
que o pessoal gosta de falar, usa esse termo, alucinação. Ela pode estar alucinando e a gente, se não tiver o prévio conhecimento da matéria, a gente pode embarcar nessa alucinação e estar validando algo que esteja errado. Então, estudem, né, tenham conhecimento antes de pedir para a IA para poder validar o que a IA vai fazer e não simplesmente o que ela fez ali você achar que está certo, está validado e vamos para frente. Então tenha esse cuidado de validar e ter o conhecimento prévio. Outro ponto interessante que eu destaco aqui, antes disso, sobre a IA, voltando lá à pergunta, né, eu queria registrar aqui o seguinte, eu fui num evento em Belo Horizonte, no Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, tivemos uma palestra com a brilhante professora Maria Silvia Menezes de Pietro, né? Hoje acredito que é a maior professora aí de Direito Administrativo do Brasil, e ela, infelizmente, ela é bem contrária às ideias de utilização da IA, né, da inteligência artificial. Ela gosta muito do jeito tradicional, do estudo, e assim, eu vejo, né, diferentemente do pensamento dela, respeito até pela formação e tudo, mas eu vejo que a inteligência artificial, se a gente soubermos usá-la, né, com cautela, sem abusos, né, tendo um prévio conhecimento para a gente validar o que ela faz, o que ela fez, né, ela é de grande utilidade. Né? Esse tópico que nós vamos falar agora, não vou aprofundar, vou deixar para aprofundar no próximo vídeo. É muito importante, a inteligência artificial é uma ferramenta nova muito importante para o nosso dia a dia. Ela nos auxilia, nos dá resultados muito mais rápidos do que se nós fôssemos fazer sem o auxílio dela. Então, quem souber, quem sabe, quem domina a inteligência artificial, tem a possibilidade aí de ter trabalhos mais efetivos, né, mais eficazes. Né? Eu, até para ter também aquela questão, quando eu peço ela para escrever alguma coisa, que vai mais uma dica, eu sempre peço ela para dar uma lida nos artigos que eu já escrevi, nas peças que eu já escrevi, e peço para seguir aquela linha de escrita minha, que é própria minha, entendeu? Justamente para ela identificar quem é que está, quem que é, na posição de quem que ela vai escrever, para ter aquele alinhamento, aquele entendimento ali direcionado ao que eu escrevo, geralmente, a forma que eu escrevo. Então, é uma dica que fica aí para vocês colocarem no prompt, né? Outro item aqui que eu pautei aqui para falar para vocês que eu acho de suma importância é o seguinte: se a gente for pegar, hoje a gente tem aí um universo gigantesco de inteligência artificial, né? E cada IA, ela tem tem alguma funcionalidade, tem alguma coisa que ela se destaca, né? Então, assim, a gente tem hoje o ChatGPT, a gente tem o Gemini, a gente tem aí o Manus, tem aí o Jus Brasil, que fez uma IA, né? IAJUS, temos o Perplex, que está sendo muito falado, o Genspark, tem o Cloud. Todas elas são muito boas, mas cada uma, Notebook LM, cada uma se destaca por um ponto específico. Então, assim, quando você for fazer algum trabalho, né, tente buscar qual a inteligência artificial é mais propícia para aquele trabalho que você está indo buscar, que você está indo fazer. Por exemplo, você vai buscar uma jurisprudência, às vezes a gente tem uma IA que ela é mais efetiva no momento de buscar uma jurisprudência. Às vezes você vai escrever uma peça, você já tem os instrumentos para escrever a peça, já tem a doutrina que você vai citar, já tem a jurisprudência que você vai citar, só quer que redija a peça, às vezes tem uma IA que ela é mais propícia para isso. Às vezes você está querendo só fazer uma avaliação prévia de algum caso que um cliente mandou, informações, é algo que você quer só fazer aquela análise preliminar para poder dar um retorno, tem uma IA que às vezes é própria, que vai te ajudar. Né? Então nós vamos fazer mais adiante um outro vídeo falando dessas IAs, né? Qual que eu gosto mais, qual que eu uso mais para quê, qual que eu acho que é mais efetiva, né? Então, assim, eu costumo usar várias inteligências artificiais até para poder testar, até para poder falar, olha, essa aqui eu acho que ela é melhor nisso, aquela ali eu acho que ela é melhor naquilo.
né? E tem tido muitos resultados positivos, né? Muito resultado positivo. Atualmente o TRF1 aí, inclusive saiu a notícia, teve uma resolução dando aí a possibilidade dos servidores assinar as inteligências artificiais e receber um reembolso do tribunal. Algo que eu achei interessante, porque a IA, né, já é o presente, não é nem o futuro, é o presente. Temos aí várias inteligências artificiais e a gente tem que ir adaptando e utilizando, porque da mesma forma que lá atrás a gente tinha a máquina de datilografar e passou-se para o computador, hoje o computador já não é tudo. Hoje a gente tem aí a inteligência artificial, daqui a pouco está chegando aí o computador quântico e as pessoas têm que se adaptar a essas novas realidades, né? Então, achei plausível, achei interessante, né? Tem uma outra discussão também aí, porque acho que talvez o tribunal deveria desenvolver a sua IA para tentar ter uma limitação de acesso ao conteúdo sigiloso, mas é outra discussão que não vale a pena a gente adentrar agora, mas é interessante para que os servidores possam tá sendo fomentada a utilização da IA para eles se qualificarem e verificar qual a IA que é mais interessante para ele usar. Então, é isso, né? Então, identifiquem qual a IA, qual a inteligência artificial é mais propícia para o trabalho que você está indo fazer, né? Então, eu quero já falar aqui os próximos vídeos que iremos fazer, né? Vou só dar uma pitada aqui para vocês. Eu vou fazer um vídeo para falar um pouco sobre inteligência artificial e o raciocínio jurídico, né? A criação de teses jurídicas pela IA, se é possível, se não é, o que eu acho. Falar também um pouco qual a melhor inteligência artificial para utilizar no meio jurídico. Existe uma inteligência artificial que é melhor do que as outras? Ou então, cada inteligência artificial vai ter uma funcionalidade boa aí para o meio jurídico, né? Vou falar aqui também minha opinião em outros vídeos. Então, aqui concluindo sobre a inteligência artificial, se ela ajuda ou não o jurista, o advogado, o promotor, o defensor, o procurador, o promotor, o assessor, o servidor público também, né? O auditor. Enfim, eu tenho certeza que ela ajuda e ajuda muito, 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 muito. Agora, basta que nós, usuários, né, a gente tem que saber utilizá-la, né? Saber utilizar, saber ter o prévio conhecimento do conteúdo que a gente vai pedir para ela, para poder validar o trabalho que ela está fazendo. Então, isso é de suma importância, né? Então, é isso. Ao final, agora eu quero convidar todos também para conhecer a Alex Juris, né? Vou tomar aqui alguns minutos para explicar. Alex Juris, quem não conhece, né, é uma nova rede social, uma rede social exclusivamente jurídica, né? A gente criou essa aí, eu e alguns colegas da área de TI, criamos essa rede social com o objetivo da gente ter um ambiente focado, um ambiente jurídico focado sem distração, né? Enquanto a gente tem várias redes sociais aí, Instagram, X, temos aí também o enfim, o X, o Instagram, a outra chinesa lá que eu esqueci o nome, o Kawaii, enfim. A ideia aqui foi a gente fazer uma rede social jurídica, uma rede social para você, advogado, você servidor público, você promotor, juiz, para que a gente tenha um ambiente de debate, de construção de conhecimento jurídico, né? Focado no conhecimento jurídico, sem deslize, sem desvio, sem distração, né? De outros conteúdos. Então, aqui essa é a ideia. Temos várias funcionalidades importantes, interessantes, que eu convido todos a conhecer, né? E é isso. Um forte abraço e até a próxima.